Oi, pessoal, bom dia. Um abraço a todos. Vamos iniciar o nosso estudo desta manhã. Muito bom, né? Podemos estar juntos novamente para estudarmos. Vamos dar sequência ao Evangelho de Marcos, na visão espírita. E você é convidado a participar conosco, né? Desculpa, vamos fazer a nossa prece, tá? Que nós vamos então nos preparar para o nosso, o nosso estudo, né? Vamos então fechar os nossos olhos e vamos elevar o nosso pensamento, o nosso querido Mestre Jesus, pedindo, querido amigo, irmão, companheiro de todas as horas, que bom, Senhor, podemos estar juntos novamente, nos associando pelo fio do pensamento, do sentimento, da confiança que temos no alto. E através dessa busca constante de autoaprimoramento, que possamos encontrar, Senhor, o Teu reino de amor dentro de nós, no nosso coração e também fora de nós, nas expressões elevadas dos ambientes iluminados, das dimensões superiores que sabemos também existir. Abençoa, Senhor, todos os irmãos e irmãs que estão estudando conosco, que estão acompanhando a prece, que estão também buscando soluções para os seus problemas, buscando elevação no seu pensamento, para que todas elas possam encontrar um pouco mais de paz, de harmonia, de saúde física e espiritual. Abençoa, Senhor, todos os espíritos necessitados que se aglomeram em torno de nós, porque estão por aí desorientados, deprimidos, angustiados, aflitos, estão vagando, presos ainda à matéria, presos à família, presos aos bens. E através dos estudos gradativos, progressivos, das reflexões que vamos fazendo com a tua ajuda, eles vão também revendo os conceitos que trazem do mundo e podem então libertar-se progressivamente. Abençoa-o, Senhor, e que os seus familiares queridos que se aproximam deles e que eles não veem, eles possam vê-los, Senhor, possam senti-los e abraçá-los em teu nome. Que possamos ter discernimento, clareza, lucidez para estudarmos aquilo que temos em mãos que trata da tua vida, Senhor. Muito embora, muito pouco nós sabemos que ficou registrado, mas que esse pouco seja muito para nós, possamos transformar realmente num referencial de vida para cada um de nós. Muito obrigado por tudo, que a tua luz nos ilumine, que assim seja. Muito bem, pessoal, vamos lá, né? Vamos estudar, continuando então o capítulo 12, tá? Um abraço pessoal que está no Facebook nos acompanhando, a Wanda, a Si, a Laurita, a Adriana, Milano, Maria, a Tânia, todos os nossos irmãos que estão, a Márcia, um grande abraço em cada um de vocês, tá? Também quem está apenas no YouTube, também um grande abraço. E quem vier a assistir esse material, também que Deus o abençoe e o envolva em muita luz, tá? Tá dando para ouvir bem, pessoal? Como é que tá a altura do som? Tá ok?
Nós vamos então continuar, né? Capítulo 12, versículo 13, ou desculpa, versículo 18, tá? Capítulo 13, ou desculpa, capítulo 12, desculpa, capítulo 12, versículo 18. Nós vamos tratar agora da ressurreição dos mortos, tá? O último que nós fizemos. Ok, um Paul Talk também, né, Maria? Ok, um abraço pessoal que está no Paul Talk também, tá? Sejam bem-vindos ao nosso estudo. Nós fizemos o tributo a César, né, na semana passada, e hoje então a ressurreição dos mortos, tá? Está também em Mateus, capítulo 22, e versículos 23 a 33, e também em Lucas, capítulo 20, versículos 27 a 40. Tá? Vamos continuar com Marcos então. Ok, Adri. A ressurreição dos mortos. Dirigem-se a ele saduceus, os quais dizem não existir ressurreição. Que os saduceus eles não acreditavam, né? Em nada assim que sobrevivesse, assim, eles não acreditavam, né? Eram como que materialistas mesmo, né? Os saduceus, né? Então dirigem-se a ele os saduceus, os quais dizem não existir ressurreição. E interrogavam-no, dizendo, Mestre, Moisés escreveu-nos, se o irmão de alguém morrer, deixar para trás mulher e não deixar filho, que o seu irmão tome a mulher e suscite descendência ao seu irmão. Havia 7 irmãos. O primeiro tomou uma mulher e, ao morrer, não deixou descendência. E o segundo a tomou, né? Mas morreu e não deixou para trás descendência. E o terceiro, de forma semelhante. Eita, mas aí também... haja irmão aí, né? Mas aí também é perseguição, né? Coitada da mulher. A mulher já ficou viúva 3 vezes aqui, né? Haja paciência, né? Então, e o segundo a tomou, mas morreu, e não deixou para trás descendência. E o terceiro, de forma semelhante. Né? Os 7 não deixaram descendência. Caramba, né? Os saduceus aqui, eles já foram radicais na coisa. Já pegaram um exemplo assim, de 7 irmãos, e todos eles morreram e pegaram a mesma mulher, né? E devido à lei aqui de Moisés, a regra que Moisés estabeleceu, né? E não deixaram descendência, né? Então vamos ver aqui. Os 7 não deixaram descendência. Por último, depois de todos, morreu também a mulher. Mas também, né? Na ressurreição, de qual deles será a mulher? Pois os 7 possuíram a mesma mulher. Né? Então a pergunta capciosa, né, pergunta capciosa dos saduceus, né? É como a gente, às vezes, o pessoal pergunta, às vezes faz umas perguntas capciosas, né? Pessoas que não acreditam no espírito, às vezes não acreditam nem em Deus, não acreditam na vida espiritual, aí fica jogando umas perguntas que você percebe que são perguntas de quem não conhece mesmo, né? E tem muitas pessoas que querem nos colocar em contradição, mas você percebe que a pergunta que a pessoa faz é pergunta de quem não conhece. Então, para que nós possamos falar de alguma coisa, nós temos que conhecer essa coisa. Senão nós seremos muito ingênuos, né? Fazendo perguntas às vezes ingênuas, né? E isso vai até contra nós mesmos, né? Então, se nós queremos questionar o espiritismo, os postulados espíritas, nós temos que estudar o espiritismo, né? Temos que conhecer as obras de Allan Kardec, André Luiz. Aí nós podemos falar alguma coisa, talvez até fazer uma pergunta com mais propriedade, né? Mas aqui no caso, eles também desconhecem as questões do espírito, né? A gente vê claramente isso, né? Então vamos ver o que Jesus falou aqui dos 7 irmãos que se casaram com a mesma mulher, um após o outro, eles foram morrendo e não deixaram descendência, e depois a mulher morreu também, né? Então, na ressurreição,
E aqui ressurreição, vamos entender aqui no ressurgir, no ressurgimento na vida espiritual, tá? No ressurgimento, não propriamente aqui como reencarnação, tá? Mas como ressurgimento no plano espiritual. Na ressurreição, de qual deles será a mulher? Pois os 7 a possuíram a mesma mulher. Jesus lhes disse: Não é por isso que estáis enganados, não conhecendo as Escrituras nem o poder de Deus? Pois quando ressuscitam dentre os mortos, nem casam, nem se dão em casamento, mas são como os anjos nos céus. E a respeito dos mortos que são levantados, não lestes no livro de Moisés, no texto sobre a sarça, como Deus lhe falou, dizendo: Eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó? Ele não é Deus de mortos, mas de vivos. Estáis muito enganados. Bom, a resposta de Jesus nós temos que extrair também com discernimento, né, em cima do que nós conhecemos já da doutrina espírita, né? Porque Jesus também não podia falar abertamente tudo o que acontecia no plano espiritual, né? Jesus não podia, como em vários outros momentos, ele não tinha condição, quer dizer, ele tinha condição de falar, mas a população não tinha condição de ouvir e de entender, né? Porque muito pouco do que ele falava o pessoal já não entendia. Imagina se ele fosse explicar os vínculos afetivos no plano espiritual, né? Ia ser difícil para ele explicar a respeito disso, né? Então, Jesus falou: olha, vocês estão enganados, né? Vocês quando ressuscitam dentre os mortos, né? Quando vocês estão na vida espiritual, nem casam, nem se dão em casamento, mas são como os anjos nos céus. Então aqui eu creio que Jesus quis dizer um sentido mais material, né? Quer dizer, eles traziam uma concepção do casamento, lógico, né? Vinculado ao sexo, né? À procriação, não é? A deixar descendência, né? Que era muito importante. O próprio ritual deles lá de iniciação era um ritual ligado ao corpo, né? Praticamente uma operação de fimose, né? Retirar o prepúcio lá do pênis, né? A circuncisão, quer dizer, você vê um ritual religioso, mas altamente materializado, e ainda materializado no pênis, né? Materializado no órgão genital masculino, né? Então você veja como é que a compreensão deles não ia muito além dessa questão material, ligado ao sexo, ligado à procriação, né? Então, Jesus, eu creio que Jesus ele focalizou mais esse aspecto, né? Posso estar enganado, mas eu creio que ele focalizou mais esse aspecto, dizendo: olha, lá no reino dos céus, na ressurreição, nem se casam, nem se dão em casamento, né? No sentido assim, ó, não vai ter sexo, não vai ter procriação, não vai ter, né? Não vai ter esse aspecto mais material da vinculação, não é assim. Mas são como os anjos nos céus. Ora, nós sabemos através do André Luiz, sabemos através do Emmanuel, né, e vários tantos outros aí, espíritos que trouxeram notícias do plano espiritual, falando até a respeito de casamento no plano espiritual. Mas é que aí é uma outra concepção de casamento, é uma outra concepção de vinculação, uma vinculação muito mais afetiva, muito mais espiritualizada, são como os anjos no céu, né? Jesus até colocou esse detalhe, são como os anjos nos céus, né? Então não é o sexo não ocorre como ocorre aqui, a procriação não ocorre como, quer dizer, não ocorre a procriação lá no plano espiritual, né? Embora a gente esteja ouvindo alguns falarem a respeito de procriação no plano espiritual, mas isso para mim não, e até estudando André Luiz no Evolução em Dois Mundos, não dá a entender dessa forma não, né? Mas enfim, né? Então eu creio que Jesus falou mais nesse sentido, né? Porque nós sabemos que o amor continua,
E o amor fica até mais belo no plano espiritual. As expressões sexuais no plano espiritual, elas continuam existindo, só que de uma forma muito mais sublime. Porque as forças sexuais da alma são energias divinas, que quando nós temos uma evolução precária ainda, nós utilizamos as forças sexuais da alma num nível mais precário, num nível mais primitivo. E à medida que nós vamos evoluindo, essas mesmas forças, elas vão se transformando em sentimentos, elas vão se transformando em palavras criadoras, vão se transformando em pensamentos de conceitos cada vez mais amplos. Essa força criativa, as forças sexuais da alma vão se tornando comunhão com o divino, mediunidade até no plano espiritual, porque a mediunidade não é só do plano material, né? Mediunidade é intercâmbio entre dimensões. Ora, nós sempre teremos várias dimensões, então sempre poderemos estar intercambiando elementos de uma dimensão para outra, né? Então a mediunidade continua no plano espiritual também, né? Então eu creio que foi por aí que Jesus falou, né? E a respeito dos mortos que são levantados, né? E aí, uma citação aqui do Haroldo, né? Erguer-se, levantar-se, expressão idiomática semítica, que faz referência à ressurreição dos mortos, para expressar a morte e a ressurreição. Utilizavam as expressões deitar-se, morte, e levantar-se, ressurreição, né? Então, continuando aqui, né? E a respeito dos mortos que são levantados, não lestes no livro de Moisés, no texto sobre a sarça, como Deus lhe falou, dizendo: Eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó? Ele não é Deus de mortos, mas Deus de vivos. Estais muito enganados. Quer dizer, Deus não é Deus de mortos. Esses personagens, Abraão, Isaque, Jacó, assim como vários outros personagens que são citados no Antigo Testamento, todos eles estão vivos. Deus não é Deus de mortos, mas Deus de vivos. Todos eles estão vivos. Não são apenas personagens do passado, os antepassados, né? Às vezes o antepassado sou eu mesmo, né? Você vai orar pelo antepassado. O bisavô lá, às vezes o bisavô sou eu mesmo, reencarnado, né? Tá orando para mim mesmo, né? Mas assim, Deus é o Deus de vivos, né? Então, todos nós continuamos vivos. Com o tempo, nós começamos a entender melhor, começamos a compreender melhor como que funciona isso na vida espiritual. Então, na obra do André Luiz, fica muito mais claro como é que funcionam os vínculos ao longo das encarnações, lá no plano espiritual, né? Como que funcionam os casamentos, a pessoa que era casada aqui com alguém na Terra, vai continuar casada no plano espiritual, né? Às vezes sim, às vezes não, depende da afinidade entre eles. Em muitos casos, acaba prevalecendo aquela frase, né? Até que a morte o separe, né? Por quê? Porque morreu, realmente são espíritos tão diferentes, em condições tão diversas, e muitas vezes até sem desejo de continuar um junto com o outro, que a morte acaba desfazendo o vínculo do casamento. Aí realmente acaba sendo até que a morte o separe, né? Mas quando há sintonia, quando há amor real, né? Aí não acontece isso. Aí acontece de, de continuar na vida após a morte, né? A ligação entre ambos, né? Então tem vários casos que a gente poderia lembrar, né? Muito bem, então vamos para o próximo item, o maior mandamento, tá? Vamos pegar então capítulo 12, versículo 28, para darmos continuidade aqui. O maior mandamento. Está também em Mateus, capítulo 22, versículos 34 a 40, e também em Lucas, capítulo 10, versículos 25 a 28, tá?
Então vamos lá, o maior mandamento. Aproximando-se um dos escribas que os ouviu enquanto eles debatiam, então estava falando sobre o casamento lá, aí os escribas, ouvindo, né, que eles estavam conversando, se aproximaram, né? Vendo que respondera bem a eles, interrogou-o: qual é o primeiro mandamento de todos? Respondeu Jesus que o primeiro é: ouve, Israel, o Senhor é nosso Deus, o Senhor é único. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma, e toda a tua mente, e de toda a tua força. E o segundo é este: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não há outro mandamento maior do que estes. O escriba lhe disse: muito bem, mestre, verdadeiramente disseste que há somente um, e não há outro exceto ele, e que amá-lo de todo o coração, de toda a inteligência, de toda a tua força, bem como amar o próximo como a si mesmo, excede a todos os holocaustos e oferendas. Jesus, vendo que havia respondido sabiamente, lhe disse: não estás longe do reino de Deus. E ninguém mais ousava interrogá-lo. Então, a Cita está perguntando: Ale, e essas pessoas ficam ligadas espiritualmente? Quais pessoas? Se as pessoas que viveram juntas aqui, se casaram aqui, isso que você está perguntando? É lógico que sempre há uma vinculação, né? É claro que mesmo que não haja tanta afinidade entre as pessoas, né? Se casaram muitas vezes até por interesses inferiores, né? Existem vários, né, interesses financeiros, interesses sexuais, né? Existem várias motivações para um casamento, né? Até o Allan Kardec analisa isso no Evangelho segundo o Espiritismo, né? Dizendo que o divórcio muitas vezes ele acaba reparando o erro que os homens cometeram, né? Então, nós casarmos com alguém, nos separarmos desse alguém, muitas vezes até é uma correção de um erro que foi cometido, né? Mas é lógico que ninguém se aproxima um do outro assim tão fortuitamente, né? Nós podemos até não termos uma programação com alguém e nos vincularmos a esse alguém, mas houve uma sintonia, né? Houve uma sintonia. Houve né, alguma coisa que atraiu ali mais fortemente, né? Geralmente tem vínculos com o passado, né? Essas ligações que a gente faz frequentemente tem vínculos com o passado, né? Não quer dizer que nós tenhamos uma programação com a pessoa. Podemos ter também uma programação com a pessoa, né? Mas isso tudo depende do caso, né? Marido e mulher que não queriam ficar juntos, né? Então, aí tem vários casos, né? Não dá para a gente generalizar muito porque teríamos que analisar cada caso, né? Cada relacionamento é uma história diferente, tá? Agora, existem maridos e mulheres que cumprem com uma determinação do alto e vivem um casamento provacional, né? Um casamento expiatório aí, no sentido de terem que saldar antigos débitos, né? Por exemplo, você tem um simples exemplo, tá? Você tem às vezes uma pessoa que era dona de fazenda, pessoa da fazendeira, dona de fazenda, né? Tinha lá os escravos, tal, aí tinha o capataz lá, o leão de chácara, o feitor lá, né? O feitor que obedecia às ordens da sinhá e aplicava o chicote nos negros e tal, né? Os dois, a dona da fazenda e o feitor, criaram um vínculo, né? Criaram um vínculo, né? Ela mandava, ele obedecia, mas muitas vezes se comprometeram sendo agressivos com muitas pessoas, com muitos negros,
mataram muitas pessoas. Ela dando ordens, ele acatando as ordens. Não é difícil dessa dupla se tornar numa próxima encarnação marido e mulher. Aliás, é uma das coisas mais comuns que existe, né? Esse tipo de vinculação. Veja que não foi uma vinculação de amor, foi um compromisso por um vínculo que se criou, são comparsas do passado. E aqui são chamados a conviverem um com o outro. Imagina como é que vai ser a convivência, né? Não vai ser lá muito boa, né? É lógico que continua ela mandando e ele obedecendo, provavelmente, né? Aqui na Terra, né? Na próxima encarnação, provavelmente vai continuar ela mandando e ele obedecendo, né? É, mas criou-se aquele vínculo. E às vezes muitos daqueles que sofreram nas mãos virão como filhos. Então eles vão devolver a vida àqueles a quem eles tiraram a vida. Às vezes tendo que suportar a incompreensão dos filhos, né? a ingratidão, né? Mas tudo isso, veja que tem uma causa. Pode ser que esses dois espíritos, esse marido e essa mulher, hora que acabe a encarnação, eles tenham cumprido bem o que vieram fazer, pode ser até que eles não queiram mais ficar um com o outro, porque já acabou o trabalho que eles tinham que fazer um com o outro. Porque não era um vínculo calcado de fato no amor, calcado assim no carinho recíproco, que vem de longas eras, não. Era um vínculo de trabalho para restituir a vida a outros que eles prejudicaram, né? Então aí é um dos exemplos, né? Mas aí são infinitas as possibilidades, tá? E pode ser até que esses dois começam a se gostar, né? Começam a se querer bem e de repente começam até a estreitar um vínculo espiritual mais forte, né? E até queiram continuar juntos no plano espiritual, né? Aí depende da afinidade que existir entre eles, né? Tá? Então, aí voltando aqui ao maior mandamento, né? Que os escribas perguntaram qual era o maior mandamento para Jesus. E Jesus diz aqui, né, que o maior mandamento é o Senhor é o nosso Deus, o Senhor é único. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, e de toda a tua mente, de toda a tua força. Né? Então é interessante, né? Por que o primeiro mandamento é amar a Deus? Né? O segundo é amar ao próximo. Né? Primeiro que Deus é o Criador, é de onde procede tudo, é de onde para onde tudo caminha. Nós caminhamos para o uno, né? Para o Deus que é único. Né? Deus não é múltiplo, é uno. Não existe aqui, o meu Deus é maior do que o seu Deus. Não existe isso, né? A gente ainda fica batendo nesse sectarismo, né? O meu Deus é maior. Vamos ver qual Deus é maior. O Deus da minha igreja ou o Deus da sua igreja? Puxa vida, é o mesmo Deus. Né? Eu posso adorá-lo de uma forma um pouco diferente, eu posso entendê-lo de uma forma um pouco diferente, mas é o mesmo Deus. Nós temos que parar com esse sectarismo, né? Queremos dividir, né? Como se tivessem vários deuses, né? Então, e aí está justamente, né? Eu creio que a importância desse primeiro ensinamento, que é o maior ensinamento, amar a Deus. Amar a Deus, eu acredito que tem um sentido muito profundo de amar a possibilidade da união em Deus. Porque todos nós caminhamos para essa união em Deus. Nós já estamos em Deus, né? Mas não estamos unidos ainda. Nós nem sentimos ainda que somos filhos de Deus ou que temos Deus no nosso interior. O Joana de Anjos tem dito isso. A maior descoberta da atualidade é o Deus na criatura. A criatura é Deus em germe. São palavras dela, né? Então, nós temos que lembrar disso, porque
É aí que nós nos unimos, é a possibilidade de união com os outros seres. É a possibilidade de união, um fato, uma questão que nos aproxima de todas as outras pessoas. Nós somos filhos de um mesmo Deus. Estamos caminhando para nos unirmos uns aos outros cada vez mais pelos vínculos do amor, né, do conhecimento, do afeto. Né? Então, amar a Deus é entender isso, entender e sentir isso, e tentar praticar isso. Né? É uma meta final, vamos dizer assim. Né? Agora, e qual é o meio? Né? O segundo é este: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Né? Que é estabelecida essa visão de união, de filiação que todos temos com relação a Deus, né? E que tudo está em Deus, essa compreensão toda. Então, qual é o meio agora para que eu efetive isso, né? Realmente, né? Possa colocar isso em prática, amar ao próximo como a mim mesmo. Esse é o meio de eu realmente concretizar essa união em Deus, né? Eu me sintonizar com a consciência cósmica. Não tem jeito de eu concretizar esse grande ideal de união sem amar ao próximo, porque Deus também está no próximo, não é? Deus também está no próximo. Nós estamos em Deus, todos mergulhados. Nós estamos todos no mesmo barco, vamos dizer assim, né? Conforme o dito popular, né? A Maria está dizendo, então, até então pensamos que Deus era um velho de barba branca, né? Fora de nós, criando fora de si, uma visão antropomórfica, né? A gente dava uma visão humana para Deus e Deus criando fora de si. Então Deus está lá e nós estamos cá. E Deus está longe, Deus nem me ouve porque está lá longe, aquele velhinho de barba lá, né? E não, a visão moderna que nós temos cada vez mais, inclusive a visão muito mais coerente com a física hoje, muito mais coerente com os multiversos, com, né, os conceitos do Big Bang, muito mais coerente com todos os conceitos aí multidimensionais da física, é esse conceito de nós estamos em Deus, nós estamos nesse grande pensamento divino, nessa grande inteligência, estamos mergulhados. Você vê Paulo de Tarso, né, parafraseando Paulo, Santo Agostinho, parafraseando Paulo de Tarso, dizia, né, em Deus vivemos, nos movemos e existimos, né, como peixes mergulhados no oceano. Né? Então, entendermos tudo isso, né, pessoal? Entendermos isso. E amar ao próximo passa a ser o segundo passo, que seria a execução de fato, né, desse recurso que nós temos para materializar essa união em Deus, que é amar ao próximo, né? Porque Deus está no próximo também. Nós estamos nesse universo todo fragmentado, né? Nós estamos nesse universo fragmentado e uma parte brigando com a outra parte, né? E Deus é a união. Deus é a reconstituição desse sistema, a reconstituição dessa fragmentação que existiu, né? Inclusive tem físicos dizendo que tudo leva a crer que houve uma queda de dimensões. Houve uma queda de dimensões para o surgimento da matéria. Né? E nós estaremos então reconstituindo, nós estamos fazendo o caminho de retorno a Deus. Né? Religar, ligar novamente a Deus. Estávamos ligados. Né? Houve uma queda, houve um desmoronar, né? E nós estamos reconstituindo esse sistema, né? E desse modo nós passamos, né, pela necessidade de nos unirmos uns aos outros, os nossos irmãos, para que nós possamos reconstituir esse sistema, né, que é um sistema divino, né? Mas a gente chega lá, estamos caminhando para isso, né? Então, amar ao próximo como a nós mesmos, né? É lógico que esse segundo ensinamento aqui, esse segundo mandamento, nós temos que lembrar, como sempre, né, que amar ao próximo como a nós mesmos. Então implica em alto amor. Tá? Implica em alto amor. Que só aquele que ajunta pode distribuir. Eu preciso ajuntar,
Eu preciso me tornar um centro de sentimentos bons, de pensamentos elevados. Se eu quero distribuir isso aos outros, eu preciso me amar, preciso me cuidar. Se eu quero desenvolver um trabalho de amor, eu preciso desenvolver esse amor em mim, né? Aprimorar concepções, aprimorar sentimentos, né? E aí eu vou ter cada vez mais condição de ajudar, né? Eu terei cada vez mais condição de doar aquilo que eu tenha juntado dentro de mim. E Jesus até fala, né? Aquele que não ajunta, espalha, né? Aquele que não ajunta, espalha. Aquele que não ajunta comigo, espalha. Porque ajuntar com Jesus, né? É nós justamente nos vincularmos aos outros, nós sermos o cimento de união entre as pessoas, a fraternidade, exercitarmos, irmãos, trabalhemos juntos para com o Senhor quando voltar encontro e acabada a obra, né? Fazemos as pessoas trabalharem juntas, em sinergia. Se a gente não fizer isso com Jesus, ajuntarmos, nós espalharemos, nós seremos daqueles que geram discórdia, daqueles que geram desunião, daqueles que geram calúnia, geram dissensão, geram tantas outras coisas, né? Vocês percebem? Então, nós temos que estar ligados, bem sintonizados com Jesus, com Deus, com os bons espíritos, e nós nos transformarmos em agente de união, em agente de harmonia, de fraternidade. Senão, não tem meio termo, pessoal. Ou a gente é da turma da solução, ou a gente é a turma do problema. Tá? Nós temos que pensar em que lado que nós podemos estar, né? Ou nós somos a turma da solução, ou somos a turma do problema. Ou a gente ajunta com Jesus, ou a gente está espalhando. Às vezes as pessoas querem dividir para imperar. É muito comum, né? A pessoa quer dividir, então gera as divisões nos grupos para que ela lidere, para que ela impere num determinado grupinho, ela gera divisão. Então tem lá o grupo trabalhando em harmonia, ela começa a gerar divisão naquele grupo para que ela possa imperar naquele grupo, né? Isso é muito comum, né? Se deixa, muitas vezes a gente faz isso, inadvertidamente, né? E nós temos que pensar em termos mais coletivos mesmo, né? Lógico, sempre haverá divisões, sempre haverá, o próprio Jesus falou, não vem trazer a paz, mas a divisão, né? Sempre haverão conceitos diferentes, mas temos que trabalhar a unidade na diversidade, né? Podemos pensar de formas diversas, podemos pensar em conceitos diversos, mas vamos trabalhar pela unidade, né? Não trabalharmos pelo que nos afasta uns dos outros, mas trabalharmos pelo que nos aproxima, né? Então é preciso que nós nos amemos, né? E amemos a possibilidade de trabalharmos juntos, de nos unirmos em Deus, na casa espírita, no nosso trabalho profissional, na família. Não sermos daqueles que geram a dissensão, né? Que geram a separação, né? Então, a Maria, são os egos doentios, né, Lê? E acabam, para controlar, acabam dividindo, né? E às vezes fazem isso com uma rara habilidade, né? Uma habilidade muito grande, né? Semeando a calúnia, semeando, né? Fica aquele converseiro, fulano falou, que o outro falou, que ele falou, que não sei quem falou. E aí fica aquele, quem falou, quem não falou, aí fica aquela discussão. E nós temos que deixar isso de lado, pessoal, né? Quando alguém vem falando, fulano falou de você, não sei o quê. Fala, que bom, Deus abençoe, né? Mas ele falou mal. Fala, Deus abençoe mais ainda. Né? Você não quer saber? Não, eu não quero saber não. Você falou mal, principalmente você falou mal, não quero saber não. Né? Deixa com ele, né? Aí que a gente tem que usar os três crivos lá de Sócrates, né? Quando aquele discípulo de Sócrates chegou lá, Senhor, o senhor ficou sabendo lá do que aconteceu? Né?
Aí o Sócrates falou, opa, peraí, isso que você vai me falar, você já passou pelos 3 crivos? Aí o discípulo dele, mas senhor, o que é isso, 3 crivos? O que é esse negócio, né? Você já passou pelo crivo da verdade. Isso que você vai falar para mim, você tem certeza que é verdadeiro? Porque tem aquela história, né? Eu ouvi falar que o fulano falou que não sei o que, né? Você tem certeza que é verdade isso aí? Né? É o primeiro crivo. Você tem certeza que isso que você vai falar é uma coisa bondosa, é o crivo da bondade, né? E é bom você falar isso? Você vai estar sendo uma pessoa bondosa ou tem uma coisa meio capciosa, uma coisa meio leviana, né? Você está falando uma coisa que não é legal, né? Pode até ser verdade, mas não vai produzir coisas boas, né? É o segundo crivo. E o terceiro crivo, da utilidade. Né? Isso que você vai falar para mim vai me servir para alguma coisa? Né? Vai servir para você para alguma coisa? A nossa vida vai melhorar com isso? Qual que é a utilidade disso, né? Então eu acho bem legal isso, né? Eu acho, na verdade, extraordinário, né? A gente pensar dessa forma assim, sempre, né? Ao invés da gente simplesmente ficar é, reproduzindo uma fala, reproduzindo um discurso, reproduzindo um pensamento que foi ouvido assim num jornal ou qualquer lugar e a gente sair reproduzindo aquilo, hoje é o que mais se faz, né? Mas se a gente for passar pelo crivo, por esses 3 crivos, eu acho que muito do que a gente fala, a maior parte do que a gente fala, eu acho que a gente não falaria mais. Eu acho. Né? A gente costuma perder, conforme os espíritos dizem na obra do André Luiz, a gente costuma perder em torno de 70% do nosso tempo em conversações inúteis. E isso eles falam nas organizações mais respeitáveis. Imagina nas menos respeitáveis, né? Os espíritos falam que dificilmente um grupo aqui na Terra manteria uma conversação elevada por mais de 5 minutos. Isso na opinião dos espíritos. Dificilmente aqui na Terra um grupo consegue manter uma conversação elevada por mais de 5 minutos. Né? Porque a gente logo começa a transformar né? em maledicência, né? Então, assim, a gente precisa tomar cuidado com isso, né? Isso tem acabado com muitos grupos, né? Tem dificultado a vida de muitos grupos, esse leve trás, né? Esse leve trás, a gente precisa tomar cuidado. Se corrói as relações, corrói a confiança uns com os outros, né? E tem aquela frase que é bem verdade, né? Se uma pessoa fala de alguém para você, provavelmente falará de você para alguém. Né? Se uma pessoa fala de alguém para você, fala mal aí no caso, provavelmente falará de você para alguém. Né? Então a gente precisa ficar de olho vivo e pé ligeiro, como diz, né? A gente tem que ser rápido, suave como a pomba e rápido como a serpente, para sairmos desse diz que me diz aí, né? Então, continuando, né? Aí, como Jesus falou, o segundo é este: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não há outro mandamento maior do que este. E o escriba lhe disse: muito bem, mestre, verdadeiramente disseste que há somente um, e não há outro exceto ele. E que amá-lo de todo o coração, de toda a inteligência, de toda a força, bem como amar o próximo como a si mesmo, excede a todos os holocaustos e oferendas. Jesus, vendo que havia respondido sabiamente, lhe disse: não estás longe do reino de Deus. Então aqui esse escriba que interrogou Jesus, vê que Jesus enalteceu ele aqui, né? Dizendo, olha, eu estou percebendo que você não está longe do reino de Deus. Você está no caminho certo, né? Embora nós sabemos que os fariseus, os escribas, os saduceus, eles se aproximavam tentando pegar Jesus em contradição, algumas vezes eram espíritos, eram pessoas boas, né? Eram
eram pessoas com uma boa intenção, às vezes não muito, não compreendendo ainda muito a missão de Jesus, mas muitas vezes eram pessoas de uma boa condição, até evolutiva, né? E nesse caso aqui, ó, Jesus fala, né? Não estás longe do reino de Deus, pela resposta que você deu, né? Pelo entendimento que você demonstrou, você está a caminho aí de uma evolução maior, né? Então é uma coisa boa, né? Que geralmente Jesus batia de frente, né? Com os fariseus, com os escribas. Nesse caso aqui, chamou a atenção dele um aspecto positivo aqui no escriba, né? Tá? Certo? Pessoal, nós vamos... Deixa eu ver aqui. Nós vamos dar uma paradinha aqui. Semana que vem nós continuamos, tá? Já é quase 9 horas, né? Nós vamos então fazer a nossa prece final, né? Agradecendo a Deus novamente pela grata oportunidade de estarmos juntos. Agradecendo aos espíritos amigos que neste momento, como sempre, aproveitam o nosso empenho em elevarmos o pensamento, em ampliarmos as nossas concepções, para nos envolverem com muito amor, nos dando um verdadeiro banho de luz, quando energias do alto jorram sobre nós, como uma cascata de bênçãos, como se pétalas de rosas caíssem do alto, perfumadas, fluídicas, e se desmanchassem sobre os nossos corpos ao nos tocarem, produzindo-nos sensações de bem-estar, de confiança. Quando os nossos problemas diminuem muito e parecem até não existir, e a nossa confiança cresce muito, nosso otimismo e a certeza de que tudo dará certo. A convicção de que tudo se solucionará, todos os problemas serão resolvidos, todos os males se transformarão, todos os obstáculos serão removidos. E essa convicção, essa fé imorredora, essa fé incondicional, na verdade de que somente o amor continuará, somente o bem perdurará. E todas as outras expressões serão desfeitas com o tempo, como bolhas de sabão, como areias a escorrer por os nossos dedos. E ficará apenas o bem, a harmonia, a paz, o amor, a caridade, a esperança, a fé, a confiança, a generosidade. E as nossas vidas se transformarão em vidas muito mais felizes, muito mais plenas, muito mais harmoniosas. Ajuda-nos então, Senhor, a concretizar os nossos sonhos de ventura através da prática constante do bem, da busca pelo bem, da fala do bem, do sentimento do bem, conservados com todo o cuidado em nosso interior. Possamos constantemente, em cada segundo, em cada minuto, mantermos o nosso pensamento ligado ao Teu pensamento, Senhor. O nosso desejo vinculado ao que desejas para nós. E desse modo a nossa vontade desenvolver-se para concretizar a Tua vontade. Hoje e sempre, Senhor. Que assim seja. Muito bem, pessoal. Então, obrigado novamente, tá? Pela presença de todos no Facebook, no YouTube, no Hangout ali do Google Plus, né? Um grande abraço, tá? Fiquem com Deus e até o próximo estudo, né? Lembrando que amanhã, sexta-feira, nós temos
estudo do livro Céu Azul, às 8 horas da noite, né, às 20 horas. E às 8 horas da manhã, né, Maria, nós temos um estudo aqui com a minha mãe, né, a Célia Xavier de Camargo, o livro Comunicação entre Dois Mundos, né, do espírito Eduardo, não é isso? Estão fazendo de manhã, né, às 8 horas da manhã, né, Maria? Então todos estão convidados também a participar, tá bom? Um abraço, fiquem com Deus e até a próxima.